Boa noite, irmãos! Que bom tê-los aqui mais uma vez, conosco estudando a palavra de Deus. Os irmãos são maravilhosos e são sempre mais do que bem-vindos. Vamos inclinar a nossa cabeça para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, ao agora abrirmos esses momentos de adoração, nós já louvamos o Senhor, vamos orar, sei com os pedidos que já foram escritos nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Zoom, aqueles que já foram falados nas quartas, nos domingos, no sábado, e aqueles pedidos de oração que os nossos irmãos têm levado a Ti em oração, em seu momento solitário com o Senhor, que o Senhor os atenda segundo a grandeza do Teu santo nome. Abençoe os momentos que se seguem, ilumine a nossa mente para compreender a Tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou agora. Há algum pedido especial dos irmãos que estão no Zoom antes de pregar? Apesar que hoje não é o dia que a gente faz bastante os pedidos, mas a gente sempre faz um pouco dos pedidos agora no começo e aí a gente ora também no final para todos os pedidos. Há algum pedido em especial que algum irmão gostaria de fazer hoje? Que está no Zoom? Se não há, alguém pode fazer. Tá fechado o seu áudio, Ivanildo. Isso, tem que clicar no microfonezinho. Isso, abriu agora. Agora estamos ouvindo. Eu peço oração para os irmãos sobre o meu problema da garganta, que eu estou colocando medicamento, estou fazendo vários exames e ainda não é que dói, é que é uma lesão. É uma lesãozinha que tem, mas ela arranha e isso aqui me incomoda na hora de comer, na hora de tomar água, de fazer qualquer coisa. E que os irmãos orem por mim. Vamos orar pelo Senhor, pela irmã Lourdes. Vamos estar orando, sim. Isso. Obrigada, pastor. Nada. Alguém mais gostaria de fazer um pedido agora no Zoom? Vamos dar uma olhada aqui no Facebook. Os irmãos no Facebook tem vários dizendo boa noite. Nós vamos estar lendo os boa noites tudo no final. Vamos ver se tem algum pedido agora no Facebook. Só a Dilson pedindo para que Deus abençoe a cada um de nós. E o Gerson Lima dando um abraço para todos nós, ok? Deixa eu ver agora no YouTube se tem algum pedido. No YouTube, a Eliane dá uma feliz semana para todos. Parabéns, meu querido pastor. Que Deus continue abençoando e guardando. Louvamos a Deus pela sua vida e da sua família. Muito obrigado, irmã. O Everaldo diz boa noite, pastor. Boa noite, amigos. Boa noite a todos os irmãos. A Ana Luísa também, ela diz boa noite. Vamos louvar e agradecer nosso Deus. O Paulo Clodoaldo, que Deus seja louvado. O Everaldo, oremos pelos irmãos de todo mundo. É isso mesmo. Mais alguém gostaria de fazer um pedido? Não? Então vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez rogamos por esses pedidos que agora foram falados. Ao abrir a sua palavra, nós vamos continuar agora o estudo do Apocalipse. Que o Senhor mais uma vez capacite a nossa mente para compartilhar a palavra do Senhor e ilumine a mente de cada um dos teus filhos para compreender os teus ensinos. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos dar então a continuidade do nosso estudo de hoje. O nosso estudo nós vamos estar tratando hoje sobre Apocalipse, o capítulo 10. No domingo passado, nós estudamos o Apocalipse 7. Eu expliquei que o Apocalipse 7 é uma resposta do capítulo 6, do último verso, que perguntou quem poderia estar de pé quando Jesus voltar. Então, o capítulo 7 é uma pausa entre o sexto selo e o sétimo selo. Da mesma forma, o capítulo 10 e 11 é uma pausa entre o sexto e o sétimo selo. E essa pausa vai falar um pouco sobre o que vai acontecer e prepara o povo que virá. Prepara para falar um pouco sobre o povo que vai surgir, sobre aqueles que virão sobre a terra. Então vai estar falando aqui
sobre um período. Então, para os irmãos entender melhor. Então, agora, veja, nós temos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. Cada uma das 7 selos, 7 trombetas e as 7 igrejas, elas correspondem ao mesmo período. Cada número 1, 2, 3, 4, 5, 6 corresponde ao mesmo período histórico, pela análise de interpretação, pelo método historicista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se usar outro elemento de análise, vai dar outra coisa, mas usando o método historicista da igreja, nós vamos chegar nas 7 igrejas do Apocalipse. E o método historicista, como nós já estudamos, ele é um método que os pais da fé estudaram, aplicaram, é um método que o Novo Testamento aplica, é um método que os profetas aplicam, é um método que Jesus aplicou quando ele existiu, quando ele andou nesse mundo. Ao falar das profecias, ele se utilizou-se desse método. Então nós estamos utilizando um método bíblico, um método orientado e usado pelos outros autores para interpretar as próprias profecias. Nós vamos falar então que o capítulo 10, ele se encontra dentro da sexta trombeta. Foi explicada a sexta trombeta. E aí, na explicação da sexta trombeta, faz uma pausa. Então, aspas. E esse aspas vai descrever um momento da sexta trombeta e vai falar sobre o povo que virá no futuro. Vai preparar o caminho para que venha no futuro. Então, a promessa da sexta igreja, da sexta trombeta e do sexto selo, ele só se cumpre no sétimo. Eu já falei várias vezes, o sexto e o sétimo estão interligados. Por assim, eu acho muito bonito o que nós vamos estudar agora no capítulo 10 de Apocalipse. Porque o capítulo 10 de Apocalipse não tem como estudar. A gente vai estudar ele hoje separado, mas não tem como estudar separado de Daniel. Porque o capítulo 10 e 11, ele está totalmente ligado ao livro de Daniel. E está ligado ao livro de Ezequiel. Então nós temos grandes mensagens ligadas ao capítulo 10 e ao capítulo 11. Nós estamos estudando separado só para o método de aprendizado, para ficar mais fácil de assimilar. Porque se nós estudarmos o Apocalipse e nos familiarizar com o Apocalipse, depois nós vamos fazer Daniel verso a verso e nos familiarizarmos com Daniel, aí eu vou fazer um terceiro estudo, que vai ser Daniel e Apocalipse juntos. Aí será mais fácil, porque se eu já entrasse de cara com Daniel e Apocalipse juntos, aí ia ser muito, muito, muito difícil de entender. Por isso nós vamos estudar primeiro só Daniel, primeiro só Apocalipse, depois só Daniel. E aí, quando estudar Daniel, e depois nós vamos estudar Daniel e Apocalipse juntos. E ao estudar Daniel e Apocalipse juntos, eu vou inserir os outros profetas e as outras profecias bíblicas que falam da mesma coisa. Aí vai ser comida bem, bem pesada. Para uma comida bem pesada dessa, a gente tem que primeiro se familiarizar com o Daniel e com o Apocalipse. Tem que se familiarizar primeiro. Então vamos à leitura. Hoje eu deveria falar do Apocalipse capítulo 10 e 11. Só que como o conteúdo é bem vasto, eu vou falar nesse domingo do 10 e no domingo que vem eu complemento e fecho. Porque o 10 e o 11 estão interligados e eles não se separam. Mas eu vou só explicar separado para melhor compreensão. Já que Apocalipse capítulo 10 está ligado com Daniel 12:4 e Daniel 8:14. Então, ela está ligada com Daniel 12:4 e com Daniel 8:14, para você ver que o estudo é muito longo, muito profundo. Vamos então ler o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 10. Nós vamos ler o capítulo e ir explicando. Capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. Rosto era como o sol, e as pernas como colunas de ferro. Note a descrição deste anjo. Ele não é um anjo comum, como o Apocalipse traz. Ele é um anjo diferente. Ele se assemelha às visões do capítulo 1, ele se assemelha à visão do capítulo 4 e 5. Esse anjo, ele não é um anjo comum. Esse anjo, pela descrição dele, ele é o próprio Senhor Jesus. Então, vi um forte anjo descendo. O termo aqui, do grego, ao dizer forte, ele distingue de toda a expressão de anjos no Apocalipse. Só é aplicada aqui para ele. Um anjo forte desceu do céu, envolto de nuvem.
É uma descrição que ela está em outros lugares da Bíblia e sempre está com a vinda do Senhor e está relacionada a Deus, o Pai, ou está relacionado a Jesus Cristo. Então, e o arco-íris em volta está relacionado ao trono de Deus e está relacionado ao próprio Deus. Então perceba que em volta do seu rosto ali, em volta da sua cabeça, o arco-íris e o seu rosto era como o sol, dando uma característica de que você consegue olhar para o sol? O que ele está querendo dizer é que ele não consegue. Ele vê um sol no lugar do rosto, é isso que ele descreve. Em volta dessa bola de sol, ele vê um arco-íris. Isso é descrição de alguém muito diferente. E as pernas como colunas fortes. O que isso significa? As pernas como colunas é uma referência de que Deus está fortemente firmado. Quer dizer, firmeza. Quer dizer que ele tem um poder e o domínio, o alicerce completo sobre onde ele está. Ele não é quem pisa a um lugar que não sabe. Ele não é como um alicerce ou como um pilar sem força. Ele é como alguém que sabe, que conhece, que tem força e tem poder. As pernas como colunas de fogo. É claro que tem muito mais para se dizer. Eu não vou explorar tudo, porque não dá tempo e nós vamos explorar mais ainda quando estudar na próxima vez com Daniel junto. Mas primeiro a gente vai fazer Daniel sozinho depois que terminar Apocalipse. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Olha, ele desceu e tinha um livrinho. Veja que no capítulo 4 mostra que Deus, o Pai, tem um livro na mão. Agora é Jesus que tem um livro na mão. E a palavra aqui, livrinho, é uma palavra em grego que só aparece aqui no Apocalipse. Só aqui. É a palavra Biblaridion. Biblaridion é o diminutivo de Biblion. Biblion é isso aqui. Biblioteca. Biblaridion significa isso aqui. Vou mostrar para os irmãos. Um livro. Significa um livro. Significa que ele tinha um livro. Então, um livro pequeno estava em suas mãos. Então, ele tinha um livro aberto. E o livro já estava aberto. Perceba que não estava mais selado. O livro estava o quê? Aberto. Isso é importante. Ele tinha na mão um livrinho aberto. O Pai tinha na mão um livro fechado e selado, que Jesus abriu. Agora, Jesus aparece com um livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar. O pé direito sobre o mar. O pé esquerdo sobre a terra. O que significa sobre o mar e sobre a terra? Significa totalidade do planeta. Lembrando que mar significa em Apocalipse, em profecia, é povos, multidões e nações. Significa que Jesus está com um pé nos povos, multidões e nações. No outro, na parte seca, significa lugar onde não há pessoas. Quando Deus está pisando onde não há pessoas e onde há pessoas, significa, e ele está firmado, significa que Deus tem o completo domínio sobre o nosso planeta. Total domínio sobre o ser animado e inanimado. Significa que Deus tem poder sobre toda criatura e sobre toda a natureza. Tudo está debaixo do seu domínio. E aí, e bradou com grande voz. A palavra grega bradou, ela está nos momentos da voz do capítulo 1, de todas as vozes que Deus fala. Ela está com a mesma entonação verbal do grego, de todos os lugares. Então ele bradou com grande voz. Essa voz aqui é a voz como de uma cachoeira. E aí ele diz, como ruge um leão. Quando ruge o leão e quando bradou. Bom, vou falar aqui. Ele ruge como leão. Pessoas que conviveram, nunca convivi. Mas eu tenho amigos que são pastores, e tenho um tio da minha esposa que é pastor na África, já há 9 anos, e nós tivemos um presidente na Paulista Oeste que ele trabalhou como pastor na África. E ele contou uma vez para nós que ele, a primeira vez que ele chegou na África, ele foi a um vilarejo e disse que ele ouviu um rugido do leão, que ele tomou um susto. E aí os africanos bateram nas costas dele e falaram, calma, pastor, o leão tá longe. Ele falou, que oxe, mas que é isso? O leão tá perto do barulho. Ele falou, não, pastor, o leão tá a 5 quilômetros. Ele falou que o rugido que a gente ouve no zoológico do leão é um miado perto do rugido do leão no lugar aberto. E aí, então, ele passou a entender
o rugido de um leão pode ser ouvido a 5 quilômetros. Muito forte. E ele ficou com medo do rugido do leão. Ele disse que nunca saía sozinho. O pessoal, fazer um passeio na floresta. Ele falou, fazer um passeio na floresta aqui? Eu não vou não, o leão tá lá rugindo, buscando quem possa tragar. E aí bom, podia fazer um sermão sobre isso aqui, mas não vamos fazer, vamos me segurar para um outro dia. Bradou com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, e diz, quando ele bradou, quando ele falou, desferiram-se 7 trovões, as suas próprias vozes. Então houve 7 vozes de trovão. Aqui nós temos que o apóstolo descreveu como trovão, porque a voz era tão alta, que era como um trovão que podia ser sentido até por dentro. Você lembra quando dá aquele trovão tão grande que você sente ele por dentro, estremece, tudo treme e alto, em bom som? Ele ouviu em alto bom som de estremecer por dentro e por fora, 7 vozes foram faladas. Verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, perceba, os trovões falaram. Logo que falaram 7 trovões, porque como que ele descreveria? Ele não sabia quem estava falando, ele ouviu 7 trovões. Ele descreveu, lembra que está sendo descrita na linguagem humana. É o humano descrevendo aquilo que ouve. E a única maneira da linguagem que ele pôde falar é trovão. 7 trovões. Eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreves. Ou seja, João ouviu o que falou, ele entendeu e ia escrever. Só que quando ele ia escrever, Deus falou, não é para escrever. Aqui nós temos uma segunda dica muito importante de como foi escrito o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, o profeta não teve a visão do livro todo e depois escreveu. O profeta teve a visão parte a parte e escrevia conforme a visão era lhe dado. Porque aqui menciona claramente, quando ele ouviu a voz, ele foi escrever, já exatamente o que a voz falou. E Deus disse, não é para escrever. É para você guardar segredo. Olha, ser profeta é uma coisa complexa, né? Ele sabe de muitas coisas e outras coisas fala, fica quietinho. E a outra ele diz, você não vai saber, como ele falou para Daniel. Você não vai saber, essa profecia é para um tempo muito distante. Você vai morrer sem saber e fica quietinho que a minha graça te basta. E agora Deus falou para João, ó, você entendeu, mas fica pianinho, quietinho e não vai escrever. Porque essas vozes, elas são verdadeiras, terá o seu tempo cumprido, mas o povo não deve sabê-lo. Olha só, que interessante. Verso 5. Então, o anjo que via em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Essa expressão é uma expressão muito usada em toda a Bíblia. Essa expressão, ela refere-se a um juramento. E ela era usada no mundo hebraico. Ela é muito bem usada aqui com os judeus. E ela é usada para jurar até hoje. Quando você levanta a mão, em todos os países usam essa forma, essa tradição que vem da cultura cristã. Você levantar a mão e jurar. Você vai num tribunal, eles trazem a Bíblia. E aí você jura sobre ela, você levanta as mãos, e ele levantou a mão, e essa mão é fazer um juramento. Deixa eu ver aqui. Então, é um juramento que ele fez. O que ele vai jurar? Verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo aquele que nele existe. Já não haverá demora. E por ele existe, 2 pontos. Já não haverá demora. Isso é muito importante. Quando ele jurou, perceba que Deus nos proibiu de jurar pelo céu e a terra. Só que Deus pode jurar por si mesmo. Aqui Jesus que está levantando, ele está jurando por tudo, porque ele é o único que pode. Deus fala que não jureis pelo céu, não jureis pela terra, porque você não pode jurar. Só o único aqui, por isso que é uma referência muito clara de quem é Jesus. A descrição que dá no capítulo 10, verso 1, é clara de que é Deus. E conforme vem descrevendo a voz, e agora o juramento deixa claro de que esse personagem que João não conseguiu identificar,
porque o seu rosto era como o sol, em volta dele um arco-íris, voz como um trovão, uma forma divinal, ele não conseguiu identificar. E ele levantou a mão e jurou. E ele, depois dele jurou, ele disse: já não haverá demora. Essa expressão já não haverá demora é uma expressão muito difícil para ser traduzida para a língua portuguesa. Eu olhei no grego, busquei o que vários comentaristas bíblicos estavam dizendo. Ela é muito complexa para ser traduzida, porque ela só pode ser entendida à luz da doutrina do santuário. Já não haverá demora. Ela tem a ver com o fim do tempo do fim. Ela tem a ver com as 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Tem a ver com o momento final, o ápice da purificação e da adoração. É o ápice final do trato do pecado. Por isso que ele dá 2 pontos, já não haverá demora. Ele está jurando que aquele tempo determinado, que chegaria ao fim, ele chegará. Ele está jurando por isso. Verso 7. Mas nos dias da voz sétima, o anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E aqui está dizendo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver a tocar a sétima trombeta, olha, quando estiver para tocar a sétima trombeta, vai se cumprir. O que está se cumprindo aqui? Quando Deus, vamos voltar aqui um pouco atrás, quando Deus está com um livro aberto, que livro é esse? Esse é o livro de Daniel. Nesse período da sexta igreja, como nós já estudamos, no período da sexta igreja foi quando Deus abriu a compreensão dos livros proféticos. Foi quando Deus abriu a compreensão do livro de Daniel. Por isso que Jesus aparece com um livro aberto. Por isso que o capítulo 11 deve ser estudado junto com o capítulo 10, porque ele é uma resultância. Se der tempo, talvez a gente estude ele hoje ainda. Se der tempo. Aquele é o livro de Daniel. As pessoas agora do mundo todo, no sexto período, vão começar a compreender a Bíblia. E é no sexto período, que é na sexta igreja, no sexto selo, no período da sétima trombeta, é o período que Deus abre a compreensão. Cada uma das etapas de 6, Deus ele dá um conhecimento e ele amplifica esse conhecimento, como nós já estudamos. E cada ênfase de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombeta, ele tem um direcionamento, como nós já estudamos anteriormente. Então perceba que Jesus agora está com um livro de Daniel. E é interessante quando nós vamos ler Daniel 12, 4, Daniel 12. Deixa eu pegar aqui o livro de Daniel. Daniel 12, verso 4, diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. É aqui que se cumpre essa profecia. Se cumpre no sexto período. Lembra que quando eu expliquei para vocês na sexta igreja também, que eu disse para vocês que foi nesse período que a Bíblia foi traduzida para o mundo inteiro em vários idiomas? Que nesse período a palavra de Deus se tornou o maior best-seller do mundo. A Bíblia não era o maior best-seller do mundo. No período da sexta igreja, a sexta igreja disseminou a Bíblia para todos os lugares. Nesse período aqui que aguardava a volta de Jesus, só nos Estados Unidos, no movimento milerita, também conhecido como movimento adventista, não confunda com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não existia aí. Existia o movimento milerita, ou o movimento adventista, que era compostos por pessoas de todas as denominações, fundamentadas no estudo profético do livro de Daniel e de Apocalipse, fundamentado basicamente no livro de Daniel. Porque o conhecimento do livro de Daniel que estava selado foi aberto. E agora o mundo inteiro estudava por afinco. Por isso que Jesus estava com o pé sobre o mar e sobre a terra. Porque o saber foi dado a todo mundo. Aquilo se multiplicou de uma forma linda para todas as nações. Vamos continuar aqui então. Verso 8. Nós já lemos o verso 7, né? Mas o dia de é isso. O verso 7 eu já falei. Mas nos dias dessa voz, mais no dia das vozes,
do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Aquilo que haveria de acontecer, sobre o mistério das 2300 tarde de manhã, sobre as questões todas que haveriam de vir, começaria um estudo grande nesse período. Verso 8. A voz que eu vi, vindo do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui é uma referência sobre o que aconteceria com esse povo. Quando o saber de Deus se multiplicaria, como de fato se multiplicou, como de fato foi pregado ao mundo no período da sexta igreja, no período do sexto selo, no período da sexta trombeta, ele foi pregado, foi anunciado. As pessoas acertaram numericamente o conhecimento de Daniel. Eles entenderam muitas coisas, só que eles não entenderam, erraram o evento, o que acontecia. Eles acreditavam que depois das 2300 tarde de manhã, Jesus viria para purificar a terra. Eles não tinham conhecimento total do santuário, faltava conhecimento do santuário para eles. A falta da compreensão do santuário fez a interpretação deles falharem. A data estava certa, só que o evento era errado. Em ano de 1844, Jesus, ele não vinha para a terra. Jesus passava do lugar santo para o lugar santíssimo para finalizar a sua obra. Por isso que ele diz, já não haverá demora. Porque o trabalho no lugar santíssimo, ele tem um tempo menor do que o trabalho do lugar santo. O trabalho no lugar santo do santuário demorava 1 ano de ministério. O trabalho no lugar santíssimo demorava 1 dia de ministério no lugar santíssimo para fazer a purificação. E quando Jesus morreu e subiu aos céus, quando nós vimos no capítulo 4 e 5, e Deus tomou o livro da mão, foi quando ele entrou no santuário e quando ele começou a ministrar no lugar santo do santuário. Então, em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. E aqui, por que fala que é doce no estômago? Porque a mensagem da volta de Jesus, ela encantou o mundo. O mundo ficou encantado dessa mensagem. O mundo ficou maravilhado. Hoje, no mundo, somos 23 milhões de adventistas do sétimo dia. Isso é registrado. É claro que se somar dos países que nós não podemos contar, somos muito mais. Eu acredito que a China é o país com maior quantidade de adventistas da face da Terra. Só que não se pode contar o número de adventistas na China, é proibido. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque na China a menor igreja adventista tem capacidade para 6.500 igrejas. A maior igreja na China tem capacidade para 60 mil pessoas. A nossa menor igreja na China tem capacidade para 6.500 pessoas. A maior para 60 mil. Só que nós não podemos contar. Então nós sabemos pelos bancos a capacidade que tem e nós sabemos que lota. Fora disso, não se pode mais falar nada, nem dizer a cidade, nem dar os endereços, porque o governo chinês não permite, a gente não quer que as nossas igrejas sejam derrubadas na China. Então, vamos ficar quietinho. Mas há muito adventista lá. Mas você consegue imaginar o seguinte, aqui quando o livro foi doce na boca, é uma referência de que quando você imagine bem as pessoas conseguindo entender o livro de Apocalipse. Por isso que eu citei a quantidade adventista que nós temos hoje. Só nos Estados Unidos havia mais de 15 milhões de norte-americanos esperando a volta de Jesus. De todas as denominações. Junto ao movimento adventista milerita.
Pode chamar Millerita. No princípio era chamado de movimento Millerita, por causa de Guilherme Miller. Depois passou a ser chamado de movimento adventista, porque aguardavam a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. E na Europa acontecia a mesma coisa. Na Europa havia uma quantidade um pouco maior do que a que esperava nos Estados Unidos. Era doce. A esperança da sexta igreja era muita da volta do Senhor, só que não era para eles. Era para, ao sexto período, iluminar o mundo com a palavra. Foi o que eles fizeram. O sexto período, hoje, se nós temos a Bíblia na mão, é graças a esse período, que traduziu a Bíblia para todos os idiomas, que fez grande sacrifício, que pregou o evangelho ao mundo no mundo moderno de uma forma ardente e preparou o trabalho. Por isso, para a sexta igreja não há repreensão. O trabalho deles foi lindo, foi maravilhoso, foi um trabalho fantástico. Só que a parte final diz que seria amargo no estômago. O profeta, eu vou acrescentar só um pouquinho para vocês verem como que acrescentando mais profecia, como fica mais bonito. O profeta Ezequiel, vamos ver Ezequiel, que capítulo, para ficar mais fácil, Ezequiel capítulo 2, no verso 8, diz o seguinte: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca. Bom, verso 9. Então ouvi, eis que certa mão estendia para mim, e nela se achava, olha só. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nele se achava um rolo, um livro. Estendeu-se diante de mim, e estava escrito, por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e me deu a comer o rolo. Então disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre, enches as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Ezequiel tem uma experiência parecida com o de Apocalipse, e no livro de Daniel fala a mesma coisa. Só que no livro de Ezequiel dá ao entender o seguinte, para nós entendermos que o profeta, apesar dele ter comido ali de uma forma literal, a sua compreensão é de forma simbólica. O comer tem a ver com o estudar. E o amargo no estômago tem a ver com as falhas da interpretação desse estudo. Deus, ele sabia disso, que poderia isso acontecer. Só que Deus já avisou antemão para que as pessoas entendessem e então pudessem corrigir essas falhas. Em Ezequiel não tem o amargo, tem para ele comer e então anunciar essas mensagens. Esse período deveria comer e ele deveria pregar essa mensagem. Só que o amargor também é tido em outros lugares como a dificuldade profética e do trabalho da profecia de ser pregado. Então nós temos aqui que depois da decepção de 1844, essa multidão que nós tínhamos nos Estados Unidos, enorme, que dá metade do que há de adventista no mundo hoje, aí seus 10 a 15 milhões esperando a volta de Jesus. Sabe quantas pessoas ficaram? Um grupinho de 2 a 4 mil pessoas que estudavam a Bíblia e começaram a perguntar a Deus e orar o que tinha acontecido de errado, por que Jesus não tinha voltado. O que eles haviam errado? Nesse momento marca o fim do sexto período e da sexta trombeta. E então nós vamos partir para o sétimo. Por isso que isso é o prelúdio para a sétima trombeta. E na sexto selo é o prelúdio ou o parênteses para o sétimo selo. Então nós estamos estudando aqui o parênteses entre o sexto selo e o sétimo selo, que descreve um momento especial da abertura do conhecimento de Deus para o povo. Um livro aberto na mão de Deus. Toda vez que eu paro para poder pensar nesse livrinho aberto, eu fico muito feliz. As pessoas podiam compreender o livro de Daniel Apocalipse. Só que aqui é uma coisa muito interessante também no livro do Apocalipse. Ele foi escrito todo em forma quiástica. Na forma de pensar
poética da escrita hebraica. Foi escrito na linguagem grega, porém na mentalidade hebraica. E esse verso, é um verso extremamente poético, muito forte. Porque ele fez o que a gente chama de um paralelismo de ideias. Quando na poesia hebraica há um paralelismo de ideias, o escritor profético aqui, que ele juntou a escrita profética com a escrita, com o método de escrita poética nesse instante, ele quis dar uma ênfase muito forte. Olha só, na primeira parte do verso 9 está o anjo falando. No verso 10 está o homem falando. O anjo começa, ele será amargo, o verso 10 começa, não, lá no final, ele dizendo, ó, ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ele começa a primeira parte com amargo e na final vai falar doce como mel. A segunda parte, o homem, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, mas no meu estômago era amargo. Você percebeu que eles inverteram? Primeiro fala amargo. E aí depois, Jesus fala primeiro, ó, ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce. E aí ele descreve primeiro que, olha só, me foi doce na boca e amargo no final. Você fala, o profeta quis fazer isso. Ele falou só por falar. Ele usou a estrutura de escrita hebraica. E o que está no centro? O que está no centro são duas coisas importantes. Tomar e mel. O que isso tem importância de tomar e mel? É a importância de você pegar a palavra, o que é mais importante na visão, que é o que Deus quer destacar. Você tomar da palavra de Deus e se alimentar, porque ela é doce como mel. É essa ênfase que o verso quer dar. A palavra de Deus é doce como mel. A palavra de Deus pode revivificar nações. A palavra de Deus pode revivificar o mundo. E ela revivifica a alma. Ela dá vida ao moribundo. Ela dá esperança ao presidiário. Ela é a luz a quem está encarcerado nas prisões. Ela é a esperança das famílias quebrantadas. Ela é a esperança do coração que já não tem mais esperança. Ela é a luz das pessoas que hoje estão sofrendo nessa pandemia. Esse é o centro desse verso que ele quer dizer. Foi isso que aconteceu no mundo. Você quer entender o que aconteceu no mundo naquele período? Aconteceu isso. A esperança que raiou nos corações. É isso que ele está querendo dizer. A esperança que raiou pela palavra foi muito forte. Apesar de eles não terem compreendido todo, o valor que Deus queria era da palavra. Deus, ele está mais preocupado em você tomar a Bíblia e tê-la como mel do que você errar na interpretação dela, do que você cometer alguns erros. Deus está preocupado em que você tome a palavra, porque de fato ela é doce como mel. Mesmo que algum momento da minha vida eu compreenda alguma coisa errada, e mesmo que eu sofra por essa compreensão errada, por eu tomar a palavra me corrige. Lembra que a palavra é uma espada de dois gumes? Ela não é usada somente para cortar corações, no sentido de transformá-los, mas ela também corta o usuário para ser moldado. A palavra de Deus é aquela que eu me lanço sobre a rocha e eu sou espedaçado. Mas ai daquele de quem a rocha cai por cima, porque deixará de existir. Então é nesse sentido, eu me lanço sobre a rocha. Veja que esse é o sentido de ser amargo. É um momento. De repente eu vi quantas famílias, eu visitei uma senhora que ela já faleceu aqui no distrito de Assis. E ela estava preocupada, chorando na cama, pastor, eu vou ter que cortar o meu cabelo. Ela estava acamada, o cabelo muito longo, e o cabelo estava enforcando e cegando, entrando nos olhos, estava cegando, cortando as córneas dela. Não tinham pessoas para cuidar dela, enforcando o seu pescoço. Era uma senhora acamada. Não dava para manter o cabelo comprido. E aí ela chorando, disse, pastor, eu não quero pecar contra Deus. Aquela senhora na angústia. Irmãos, eu chorei quando cheguei na casa dela, eu chorei. Por duas razões. Primeiro, razão que eu chorei. Eu chorei porque aquela mulher, ela estava na angústia achando que magoaria a Deus e que estaria pecando. A sinceridade dela era tão grande
Eu chorei que ela estava sofrendo por ignorância. Só que com um amor, uma fidelidade transbordante. Eu disse para ela, irmã, pode cortar o teu cabelo na paz. Você já combateu o bom combate. A irmã já guardou a carreira. O Senhor não está olhando para os seus cabelos. O Senhor sempre tem olhado para o teu coração. A irmã é uma serva fiel de Deus, que Deus tem cuidado. Deus tem guardado as suas lágrimas no odre. O Senhor cuida da senhora de dia e de noite. O que tem o valor para Deus não é a circuncisão da carne, mas é com circuncidade está o teu coração, e teu coração está nobre e puro. Conversei com ela. E aí então depois ela aceitou que as enfermeiras cortassem o cabelo dela. O cabelo dela foi cortado. E ali eu orei com ela. E aí, pouco tempo depois, ela veio a falecer. Mas ela morreu em paz. E ela falou, pastor, a minha vida inteira eu achei que eu não podia cortar os meus cabelos. E eu falei, irmã, mas a senhora estava morrendo pelos seus cabelos, se cegando e tudo mais. E ela pôde morrer em paz. E ela estava feliz. E ela falou, pastor, então quer dizer que Deus me ama, mesmo se eu cortar o meu cabelo? Eu falei, sim, irmã, Deus me ama, Deus te ama. E ela ficou tão feliz, e ela segurou a minha mão e não soltava mais. Eu queria ir embora, mas ela não soltava a minha mão. E aí eu fiquei ali também e falei, meu Deus, o que ela quer dizer com isso? Eu sou só uma criança, irmãos. Eu sou pastor, mas isso é um título de Deus que não tem a ver com a minha qualificação, tem a ver com a qualificação do Senhor. Eu sou um símbolo da presença de Deus, mas eu não sou Deus. É Deus quem está nela, é Deus que a guia, que me guia. Naquele momento, Deus fez ela segurar a minha mão. Talvez eu deveria levar o último momento de consolo para ela. Querido, será que tem pessoas hoje que me estão ouvindo e que de repente o evangelho pode estar sendo amargo para você por uma falta de compreensão? Tem pessoas que furaram os próprios olhos, pena que não dá para consertar. Trabalhei no distrito de Votuporanga, conheço um irmão que ele furou os próprios olhos porque ele disse, porque se a Bíblia disse que é melhor estar cego do que pecando, era só ele mudar os hábitos, mudar certas coisas, não precisava furar os olhos de verdade. O camarada me furou os olhos. Sofre. E aí depois que passamos lá, e ele falou, pastor, bom, furei os olhos, mas agora eu posso ver que eu era cego, mas agora eu sou cego. Mas eu entendi que a minha cegueira era muito maior enquanto eu enxergava, mas precisei ser cego para entender que eu não precisava ser cego. Vocês deu para entender quanta amargura pode trazer certas compreensões? Só que Deus está triste com isso? Não, queridos. Deus quer que eu amadureça. Por isso eu quero falar para os irmãos hoje, não seja cabeça dura. Não seja de dura servil. São os cabeça dura que quiseram crucificar Jesus. São os cabeça dura que quiseram apedrejar Jesus. São os cabeça dura que disseram por que Jesus curava no sábado. São os cabeça dura. Não sejam cabeça dura. Deixe Jesus salvar você. Entenda que Deus é muito maior do que você. Entenda que conhecimento bíblico é muito maior do que você. Por isso o verso 9 está tomar e doce. Permita que a palavra seja doce. Tome o teu coração. O sexto período da igreja finaliza dessa forma. E aí nasce o sétimo período. E o verso 11 faz uma alusão sobre como eles deveriam viver após o desapontamento. E isso vai ser o prelúdio de como deveria viver a sétima trombeta, a sétima igreja, o sétimo selo. Verso 11 diz, então me disseram, é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, línguas e reis. Olha só. Aqui, então, é necessário que ainda profetizes. Aqui, no sexto selo, eles compreenderam a primeira e a segunda mensagem angélica. Mas no período da sétima igreja, é o período da pregação do terceiro anjo. O período da sétima igreja é o período do terceiro anjo. É o período em que o primeiro, o segundo e o terceiro anjo, as três mensagens são dadas ao mundo. A mensagem herdada da sexta igreja, a primeira e a segunda mensagem, ela é passada agora para o último período da história que finaliza a obra. É um momento muito lindo. Daí vem o capítulo 11.
Olha só que lindo. No capítulo 11 diz: foi-me dada um caniço semelhante a uma vara. E também foi dito: dispõe-te em médio santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque ele é dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Bom, é melhor eu explicar isso aqui na próxima vez mesmo, junto com o verso 11. E aí depois retomar a lembrança, aqui, o capítulo 11. E retomar a lembrança do capítulo 10. Porque o capítulo 10 e 11, eles devem ser estudados unidos. Ele é muito lindo. Mas irmãos entenderam o capítulo 10? Alguma pergunta sobre o capítulo 10? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre o capítulo 10 de Apocalipse? E só lembrando que o capítulo 10 de Apocalipse é uma referência direta ao livro de Daniel. Uma referência direta a Daniel, capítulo 8. Uma referência direta às 2.300 da tarde de manhãs. Uma referência direta a Daniel 2, 12, 4. Quando Deus fala que era para selar o livro. E agora ele aparece com um livro selado. E a referência para entender é a referência livrinho, que é a referência Biblaridion, que tem a ver com um livro em especial de Daniel, um livro pequeno que foi aberto, que estava selado. Agora Jesus vem e apresenta ele ao mundo. E o profeta João, representando a humanidade, toma e come esse livro, mostrando a experiência que aqueles que aguardavam a volta de Jesus, que entenderam Daniel, e que aguardavam a volta de Jesus, que erraram na sua interpretação, passariam por momentos doces e por momentos tristes. Que Deus abençoe a cada um dos seus filhos e fique com o foco do centro. A palavra você deve tomar, e ela é doce e agradável, porque Deus é maravilhoso. As falhas nunca são de Deus. As falhas, elas sempre são nossas, porque nós não compreendemos toda a Bíblia. Deus disse há muito para explicar a cada um de vocês, só que vocês não estão prontos. Bom, vou parar de falar. Quem gostaria de compartilhar alguma coisa do capítulo 10 de Apocalipse? Alguém no Zoom? Você tem que abrir o áudio. Abriu o áudio, Vanilda. Eu fechei teu áudio, precisa abrir o áudio. Clica de novo e abre o microfone. Isso. Clica de novo. Pronto. Isso. Pode falar, Ivanilda. No capítulo 8, Deus pede para que Daniel sele o livro. Porque não é para aquela época, não é para o dia dele. Isso. É para o futuro. Isso. E no capítulo 10 aqui, está falando para Jesus, é Jesus que tem o poder para abrir os livros. Isso mesmo! Muito bem! Jesus abriu o livro, é isso mesmo. Ele abriu os 7 selos e o livro de Daniel. Isso mesmo. Muito bem. Ótima colocação, colaboração. Alguém mais gostaria de colaborar? Ou Ivanildo quer falar alguma outra coisa a mais? Não, é isso mesmo, pastor. É isso mesmo? Alguém mais gostaria de compartilhar? Não? Deixa eu ver aqui se alguém compartilhou alguma coisa no Facebook sobre o texto. Deixa eu ver. Há muita coisa falada aqui, mas é para pedido. Eu vou ler daqui a pouco. Oi? Alguém mais quer falar? Deixa eu ver aqui no Zoom, no YouTube. Também não. É mais pedido de oração. Nós vamos ler então agora o pedido de oração, se ninguém há mais para compartilhar. Nós vamos aproveitar esse momento agora finais para ler os pedidos e para ouvir os pedidos. Algum outro pedido que os irmãos gostariam de estar mencionando? Algum irmão no Zoom gostaria de fazer algum pedido, um agradecimento? Alguém mais? Senão eu vou passar para o YouTube